aí, pessoal? Nosso primeiro vídeo depois do nosso canal do YouTube está bem organizado. Quero te dar as boas-vindas. A gente vai sempre postar vídeos para vocês, tá? Uma cerca de 4 vídeos por semana, basicamente trabalhando jurisprudência, questões de concurso, atualização legislativa, pontos importantes, né? Para que você esteja aqui no dia a dia entendendo como é que a matéria vai se modificando. Então, primeira coisa que eu quero que você trabalhe comigo hoje é uma grande alteração que nós tivemos em 30 de junho de 2016. Uma semana atrás, nós tivemos a edição da Lei 13.303. E a Lei 13.303 criou o Estatuto das Empresas Estatais, regulamentando o artigo 173 da Constituição. Esse artigo 173 já previa a possibilidade de criação do Estatuto das Empresas Estatais e essa lei foi editada em meados agora, 30 de junho, já sem vacácio, né, já com automática vigência, tratando desse estatuto. Primeiro, ela mudou quase nada em relação ao que a gente já sabia. Então, as regras de que as empresas estatais se dividem em empresas públicas e sociedades de economia mista, isso se mantém. Também se mantém a ideia de que essas empresas estatais, quando empresas públicas, elas têm o capital 100% público, mas a questão é, sem dúvida nenhuma mais, 100% público significa 100% do Estado, das entidades da administração direta ou indireta, tá? Desde que a maioria do capital seja de um ente federativo, qualquer entidade da administração direta ou indireta podem participar do capital dessa empresa pública. Na sociedade de economia mista, desde que a maioria do capital votante pertença a qualquer ente da administração direta ou indireta, se admite capital de particulares. Então isso se manteve. A forma societária também se manteve e também se manteve a ideia de que essas empresas estatais podem ser criadas para prestar serviço público ou explorar atividade econômica. Então, se manteve tudo, quais são as novidades? Na verdade, nós tivemos uma organização setorizada das estatais. Então, a lei ela acaba minudenciando regras específicas acerca das empresas estatais, o que é bem bacana, tá? Para você ter uma ideia, ela regulamenta requisitos de transparência e diz que as empresas estatais têm que ter uma carta anual, tem que ter o estatuto social adequado à lei que autoriza a criação, tem que ter publicidade das atividades que exerce. Então, essa carta de transparência, esse dever de transparência está inserido expressamente no artigo 8º da Lei 13.303, que também organiza a gestão das estatais. E aí define que essa empresa estatal tem que ter, primeiro, antes de mais nada, um comitê de auditoria. Ela chama de Comitê de Auditoria Estatutário, que vai ter de 3 a 5 membros e que vão atuar no controle interno das empresas estatais. Então, independentemente do controle das entidades da administração direta, as estatais vão realizar um controle interno sobre as suas atividades também, e para isso vai ter um Comitê de Auditoria Estatutário. Também ela cria o Conselho de Administração, e aí define que as empresas estatais devem ser dirigidas por um conselho. Elas não vão ser dirigidas por um dirigente, mas sim por um conselho de administração formado no mínimo 7 e no máximo 11 membros. Desses 7 a 11, pelo menos 3 formarão a diretoria. Então existe um conselho de administração, mínimo de 7, máximo de 11 membros, e desses membros do conselho de administração, pelo menos 3 formarão a diretoria da empresa estatal, né? A lei ainda prevê a obrigatoriedade de um conselheiro independente atuando dentro do conselho e prevê um conselho fiscal, né, para definir metas financeiras, fiscais da empresa, que é formado por pessoas idôneas que tenham capacidade para executar atividades nessas entidades, tá? E aí, talvez a grande novidade, depois dá uma olhadinha, a lei traz essas regras do Conselho de Administração, as regras têm que ser obedecidas para a escolha dos membros do Conselho de Administração, que tem que ter capacidade técnica, tem que ter experiência, não pode ser inelegível, então traz algumas regrinhas, mas talvez o ponto auge da Lei 13.303 é a realização de um procedimento licitatório diferenciado para essas estatais. Exatamente. A Lei 13.303, ela define que as empresas estatais devem realizar um procedimento licitatório diferente.
Não é uma nova modalidade. Inclusive, a lei deixa claro e diz claramente que, a princípio, quando cabível, deve-se dar preferência ao pregão. Então, o pregão será a modalidade licitatória preferencial quando estivermos tratando dessa licitação das empresas estatais. Mas não é simples assim, porque a lei traz várias peculiaridades que serão respeitados no procedimento desse pregão diferenciado, qualquer outra modalidade, né? O pregão é somente uma preferência, não é obrigatória a utilização do pregão, ela na verdade é uma preferência. Então deve-se preferir o pregão, se possível, mas obviamente nem sempre será pregão. Mas enfim, o que acontece? Primeiro ela fala de dispensa e inexigibilidade. O rol de dispensa é taxativo e parece um pouco com o rol da 8666, mas diminuem-se os valores. Então a lei diz que é dispensável licitação de obras, aumentam-se, né? De obras até R$100 mil e de aquisição de bens e serviços até 50 mil. Até 100 mil, até 50 mil é dispensável a licitação. E algumas outras regras de dispensa similares àquelas que a gente tem na 8666, como licitação deserta, urgência, e também trata da inexigibilidade naquelas hipóteses de inviabilidade de competição. Mas vamos lá. Quais são as grandes novidades, né? Os intervalos mínimos aqui são totalmente diferentes. A lei diz que quando for para a contratação de aquisição ou alienação de bens, o intervalo mínimo é de 5 dias úteis, no caso de menor preço ou maior desconto, e nos outros casos 10 dias úteis. No caso de obras, se for menor preço ou maior desconto, 15 dias úteis e 30 dias úteis nos outros casos. Além disso, se for uma contratação integrada ou semi-integrada, com melhor técnico ou técnica e preço, 45 dias úteis. Claro que eu não quero que vocês decorem isso agora, é só para vocês entenderem e depois pesquisarem na lei para poder verem essas novidades. Inclusive, o Manual de Direito Administrativo, para quem adquirir a partir de agora, vai vir com um encarte com essas atualizações, exatamente porque são relevantes, né? E aí, o procedimento licitatório segue fases diferentes. A lei diz o seguinte: primeiro, nós vamos ter uma fase de preparação, que é a fase interna, depois a divulgação, que é a publicação do instrumento convocatório, daí a apresentação de lances ou propostas, e podem ser lances abertos ou fechados, julgamento, então é feito o julgamento com base nos critérios da lei, menor preço, técnica e preço, melhor técnica e outras regras. Também fala-se do critério de empate e desempate, que muda um pouquinho. Tá pegando isso? Tá. Para aí. Então, passa-se ao julgamento, né? Os lances podem ser abertos ou podem ser propostas fechadas. Depois do julgamento, definem-se os critérios de desempate, mais ou menos a mesma regra do RDC. Primeiro, vai-se analisar uma disputa final. Se não for resolver, vai-se passar para aquela ideia de desempenho, análise de desempenho contratual prévio com a administração. Depois passam-se aos critérios de desempate da 8666 e, por fim, se admite o sorteio, né? Depois das propostas serem apresentadas e julgadas, passa-se a verificação de efetividade dos lances ou propostas. Enfim, negociação. Essa negociação ela não é feita em qualquer situação. Ela é feita quando o vencedor não tiver a sua proposta aceita, né, habilitada. Depois disso, passa-se a fase de habilitação. Os requisitos de habilitação são pouquíssimos. A lei fala em habilitação jurídica, técnica, econômico-financeira ou, no caso de maior oferta, fazer um recolhimento de valor de adiantamento. Só isso, tá? Daí vem uma fase recursal, 5 dias úteis. Adjudica-se e homologa-se o procedimento licitatório. Além disso, a lei prevê a pré-qualificação e o cadastramento, basicamente da mesma forma que a lei do RDC, né, a lei 12846 trata, uma pré-qualificação, um cadastramento de interessados em participar de licitações. E, quando vai tratar dos contratos, começa deixando claro para a gente que não existem cláusulas exorbitantes. Então os contratos dela são contratos privados, não há possibilidade de alteração unilateral, ela prevê a possibilidade de alteração bilateral, por acordo das partes, até 25% para mais ou para menos, mas sempre mediante acordo das partes, tá? Prevê a garantia, nos mesmos moldes da 8666, 5% ou 10% se for grande vulto, alta complexidade técnica ou riscos financeiros consideráveis.
diz que os contratos devem durar no máximo 5 anos, sendo que essa duração de 5 anos ela poderá ser excepcionalizada quando for praxe do mercado contratar por mais de 5 anos, ou então quando o projeto estiver contemplado no plano de negócios e investimentos, tá? Além disso, a lei prevê as sanções de advertência, multa e suspensão de contratar por até 2 anos. Enfim, rapidamente, um raio-x bem rápido, essa é a Lei 13.303, que a gente vai passar a estudar bastante a partir de agora. Como eu lhe falei, no meu manual já vai vir um encarte com essas atualizações e a gente volta aqui para continuar tratando de atualizações, novidades legislativas, jurisprudenciais. O canal é nosso.